Olá, vamos à segunda aula de regime de bens do direito sucessório. Bom, na primeira aula nós tratamos da comunhão parcial de bens. Agora nós vamos tratar da comunhão universal e da separação de bens. Voltando ao artigo 1829, inciso 1º, que diz que os cônjuges, o descendente concorrerão com os cônjuges, certo? Certo, regra geral. Salvo ser casados com o falecido, óbvio, né? No regime da comunhão universal ou no regime da separação obrigatória e na comunhão parcial, que eu já falei a regra no vídeo anterior. Bem interessante, por sinal. Então, vamos à comunhão universal. Apareceu no seu escritório um casal, uma senhora que era casada pelo regime da comunhão universal de bens. E aí o marido faleceu. E você tem que explicar como que funcionam as regras. Aí você vai explicar. Os bens adquiridos durante o relacionamento e antes do relacionamento entrarão no inventário e 50% será da viúva e o restante serão divididos entre os herdeiros. Ai, Fernanda, mas aí a viúva não vai ter direito a esse outro 50%? Não, porque nós temos que lembrar duas regras. Nós temos a meação, que é a metade, que vem do direito de família, e nós temos as regras do direito sucessório, que é voltada aos herdeiros. Então, na comunhão universal, pega-se todo o patrimônio, 50% é meação e o outro 50% será dividido entre os herdeiros. Isso eu tô falando de descendentes, tá? Depois, se a gente chegar em ascendentes, é outra dinâmica, mas vamos seguir nessa linha aqui. Feito. Aí, óbvio que todo regime tem sempre uma regrinha assim importante, nos bens adquiridos com cláusula de incomunicabilidade. Vamos imaginar que João era casado com Maria. João faleceu, mas João recebeu de seu pai um sítio por uma escritura de doação em que o pai colocou lá nessa escritura a cláusula de incomunicabilidade. Como que funciona? A viúva vai ter direito a 50%, a meação, ou a viúva será herdeira, ou a viúva não terá direito a nada? Bom, gente, isso é uma polêmica, mas eu vou dar para vocês as correntes. Então, vamos na primeira regra. A primeira corrente diz que, como o artigo não fala expressamente que a viúva vai concorrer nos bens particulares da comunhão universal de bens, fiquem atentos, ela não seria herdeira. Essa é uma corrente. Tem outra corrente que fala que sim, que a viúva vai ser herdeira desses bens particulares. Então, o debate é, ela será herdeira ou não será herdeira? O debate não é sobre meação, tá? Ela não terá meação, mesmo casada por um regime da comunhão universal, em que o marido, no caso falecido, recebeu esse bem por doação com cláusula de incomunicabilidade. Meação ela não vai ter. Já retirem da análise esse ponto, porque ela não vai ter. Aí o grande debate é, ela será herdeira junto com os filhos ou não? Bom, isso é um debate grande, mas a grande maioria dos doutrinadores menciona que sim, que ela será herdeira, tá? Junto com os filhos. Então, como ficaria o inventário nessa linha? Todo o patrimônio adquirido pelo casal, 50% é da viúva, o outro 50% vai para o inventário. Nesse outro 50%, a viúva não tem direito. Aí você tem que separar. Opa, tem um patrimônio aqui que o marido recebeu por doação com cláusula de incomunicabilidade. Aí você vai verificar a situação junto com os herdeiros e com a viúva, junto ao juiz do cartório. Então, toda a situação vocês têm que verificar, conversar sempre com as partes. A doutrina dominante diz que ela será herdeira. Então, você vai pegar esse patrimônio de bem particular e você vai pegar esse patrimônio e dividir. Se tiver 2 filhos, vai dividir por 3. O filho 1, o filho 2 e a viúva. Entenderam? Então, no regime da comunhão universal, tratando-se de direito sucessório. Ai, Fernanda, mas por que a regra muda? Porque sim, direito sucessório tem uma regra, direito de família, divórcio tem outra regra, tá? Então, as regras são distintas. Então, só vamos ter cuidado de quando aparecer no escritório uma situação dessa, analisar todos os documentos, ler todas as matrículas, verificar a escritura, olhar tudo com muita calma para daqui a pouco não estar errando aí numa partilha e tendo problemas lá na frente.
Então, em relação ao regime da comunhão universal, isso que é o mais importante, tá? Ficar atento aos bens que têm cláusula de incomunicabilidade. Agora, vamos ao regime da separação de bens. Vocês perceberam que no artigo 1829, que eu vou colocar aqui na tela, ele não fala da separação convencional, que vamos entender. Nós temos dois tipos de regime de separação. Separação convencional, aquela que as partes escolhem, e a separação obrigatória. Ele não fala da separação convencional. Então, para onde que nós vamos? Para a regra geral. Qual é a regra geral? Os descendentes concorrem com o cônjuge, no inciso primeiro. Então, se tiver filhos e cônjuge, concorrerão. É por isso que o regime da separação convencional ele é tão assim delicado de entender. Porque as pessoas escolhem esse regime para um casamento e dizem assim, não, eu não quero, porque eu não quero dividir nada, eu quero que é meu é meu, que é dela, eu não quero dividir. Mas aí na sucessão a regra é diferente. Na sucessão, a esposa, a companheira, vira herdeira, junto com os filhos do patrimônio. Então isso é da separação convencional. Tá? Então na separação convencional, ela não está destacada ali no artigo, ela vai para a regra geral. Descendente concorre com o cônjuge. Vamos agora à separação obrigatória. Na separação obrigatória, nós temos dois pontos cruciais. O primeiro é o seguinte, ela aplica-se aos maiores de 70 anos, eu vou abrir um parênteses sobre isso aqui mais na frente. Ela aplica-se àqueles que têm das cláusulas suspensivas, inventário que não foi concluído, tem partilha de bens, divórcio que não foi concluído, tem partilha de bens pendentes. Aí tem que olhar lá o artigo bem certinho, 1523, se eu não me engano aqui, tá? E aí, nós temos também aqueles que dependem de autorização, certo? Então, nesse cenário se desenvolve a separação obrigatória. O que nós temos de importante na separação obrigatória? Primeira regra da separação obrigatória. Os bens adquiridos durante o relacionamento, se ficar comprovado esforço comum, vai ter meação, tá? A súmula 377, ela dizia que não, basta ser adquirido durante o relacionamento. Veio o STJ e disse não, tem que comprovar o esforço comum. Aí tem detalhes de como comprovar, a mulher deu todo o suporte, o marido foi trabalhar, ou o marido deu todo o suporte, a mulher foi trabalhar e fazer. Então, tudo tem que comprovar, tá? Então, havendo comprovação do esforço comum, será dividido. Patrimônio adquirido no regime da separação obrigatória. Entenderam? Tá. Agora, vamos para a outra exceção que é dos 70 anos. Desde fevereiro desse ano, nós tivemos um julgamento que, na minha análise, foi muito interessante. Por quê? Porque ele permitiu que os maiores de 70, mediante escritura, alterem o regime e digam, olha, nós não queremos o regime da separação obrigatória, nós queremos o regime da comunhão parcial. Por exemplo, nesse regime da comunhão parcial que eles escolherem, terá efeito só para frente. Então, quem é casado pelo regime da separação obrigatória pode alterar? Pode alterar. Não tem pacto quando for fazer, não tem escritura, está junto e não tem escritura. Quando for fazer, pode deliberar outro regime, tá? Então, pode deliberar. Quais são os requisitos? Efeito dali para frente, os dois têm que concordar e tem que ser por escritura. Tá? Então, no regime da separação obrigatória, a regra é o seguinte, se houver esforço comum, ela vai ter direito à meação, mas ela não concorre com os descendentes. Por quê? Porque o artigo 1829(1), ele diz, o descendente concorre com o cônjuge, salvo casado pelo regime da comunhão universal e da separação obrigatória. Então, se tiver filhos, não tiver comprovado esforço comum, não será herdeira e não terá meação. Entenderam? Vamos para um exemplo prático. João e Maria, casados pelo regime da separação obrigatória, esse da idade, ou porque tem alguma cláusula suspensiva, alguma situação assim, casados por esse regime. Maria falece. Os herdeiros de Maria vão precisar dividir a herança com João? Depende. Se João comprovar esforço comum,
João terá direito a 50% do que for adquirido durante o relacionamento. Meação. O outro restante do patrimônio, o anterior ao relacionamento, ou esse outro 50%, será dividido entre os herdeiros e João, viúvo, não terá direito. Agora vamos imaginar que João não comprovou o esforço comum. João não será herdeiro, não terá os 50%. Todo o patrimônio de Maria vai para o inventário e só quem terá direito são os descendentes. Claro, eu estou falando na existência de descendentes. Então é assim que funciona o regime da comunhão universal, atenção à cláusula de incomunicabilidade, da separação convencional, em que, no caso que os cônjuges serão herdeiros, e da separação obrigatória, em que eles terão meação no esforço comum, mas não serão herdeiros.